Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Seen her been 2 weeks from shore and down. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e ao meu lado, descascando batatas, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Eu achei que você fosse falar que era a rainha do tubérculo. Ainda não, né? Ah, mas o seu é melhor. Ah, o descascando batatas tá ótimo, tá mais pra minha cara, né, descascar batata, tá certíssima. Bom, a gente já entregou aqui o assunto que dá início a mais uma edição do programa. A gente vai seguir a nossa série de entrevistas sobre alimentos que são considerados vilões de dietas restritivas. Nós tivemos uma conversa muito esclarecedora umas semanas atrás, tirando mitos sobre o arroz. E agora a gente tem o prazer de receber a médica nutróloga Nathalie Oliani para falar sobre batatas. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, vamos lá então. Afinal, a batata é mesmo uma vilã das dietas? Por que ela está ali no topo dos alimentos que são retirados quando uma pessoa quer perder peso, por exemplo? Bom, primeiramente, para a gente esclarecer e deixar bem claro, né? A batata, ela é uma fonte de amido, que é um carboidrato. E o carboidrato, a gente precisa dele na nossa alimentação diária como fonte de energia, como fonte energética. E muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que o carboidrato é um vilão, que não é para comer carboidrato, que carboidrato é ruim. Então, só para esclarecer o seguinte, não é que o carboidrato é ruim e é um vilão, é que o carboidrato em excesso e consumido de forma inadequada, ele sim pode se transformar em gordura, em estoque e, por consequência, a pessoa aumentar de peso e ganhar de peso, né? Então, o carboidrato, se usado de forma adequada, né, com orientação, nas quantidades e nas porções adequadas para cada indivíduo, porque cada indivíduo tem uma demanda energética diária diferente, né? Uma pessoa que tem 1,80 m, que faz exercício físico todos os dias, que tem um metabolismo mais acelerado, tem uma demanda energética, obviamente, que diferente de uma pessoa que tem uma estatura mais baixa, que tem uma composição corporal diferente, que tem uma demanda diferente, né? Então, todos esses fatores a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar em demanda energética, em calorias consumidas por dia, em valor energético dos alimentos. Então, todo mundo tem indicação de consumir carboidrato diário e deve consumir porque a gente usa o carboidrato como uma fonte de energia, como uma fonte energética. Doutora, então, na verdade, a batata, ela é um alimento que a gente tem que ver individualmente. Cada um tem uma necessidade da quantidade. Não dá pra gente chegar e falar, olha, igual fruta, come-se 3 frutas por dia, pelo menos, ou 3 batatas. Não, ela tem que ser bem analisada individualmente. Cada pessoa tem uma composição corporal diferente da outra e uma demanda energética diária diferente da outra. E tem vários fatores que influenciam nisso, né? A estatura, a altura da pessoa, o sexo, a quantidade de massa muscular que a pessoa tem no corpo, se a pessoa pratica exercício físico diário ou não, se a pessoa tem alguma patologia embutida ou prévia, como uma diabetes, um pré-diabetes, um colesterol, uma hipertensão, algum outro problema de saúde que a gente tem que levar em consideração, né? A idade da pessoa. Então, tudo isso varia. Por isso que quando a gente faz um plano alimentar para o paciente, a gente faz um plano alimentar individualizado, mediante as demandas e as necessidades individualizadas daquela pessoa. Tem pessoas que precisam de demandas diferentes do que outras. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses fatores. Eu não posso virar para você e falar, olha, você precisa consumir X gramas de carboidrato por dia
e uma outra pessoa que tem uma composição, uma demanda, todos esses outros fatores que eu falei completamente diferente, tem que consumir a mesma, me entende? Entendi. E doutora, sobre a preparação dessa batata, imagino que isso também influencie muito, né, nessa gordura que pode ser acumulada, enfim, por ser um carboidrato, já tem ali um valor energético alto, o modo como você prepara também influencia muito isso? Na verdade, Bruna, o que mais influencia, no meu ponto de vista, é a forma com a qual você prepara e os ingredientes que você usa, porque, na verdade, a batata, só voltando um pouquinho falando dos benefícios dela, além dela ser uma fonte de amido, que é um tipo de carboidrato que gera glicose e energia para a gente, energia ao longo do dia, ela tem várias propriedades, né? Ela é rica em vitamina C, vitaminas do complexo B, ela é rica também em niacina. Então, ela tem várias propriedades boas, positivas, que a gente deve consumir. Tem sais minerais, como fósforo, ferro, potássio, cálcio, né? Que ajuda bastante nessa questão da força, da musculatura, dos ossos, da parte óssea. Mas, é o que eu falei, se usado em excesso, como ela é uma fonte importante de amido, de carboidrato, e a gente usa como fonte de glicose, a gente pode acabar ganhando peso. Para você ter uma ideia, uma porção de batata, por exemplo, de 30 quilocalorias, equivale a 7,2 gramas de carboidrato. Não tem nada de proteína e tem mais ou menos o equivalente a 0,6 gramas de fibra. Não tem nada de proteína, não tem nada de gordura, né? Então, realmente, ela é rica em carboidrato. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí, entrando no preparo, né? Entrando no tipo de preparo que a gente vai usar nos ingredientes, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque por ela já ser uma fonte rica em carboidrato, se a gente ficar usando muito óleo, muito condimento, começar a usar ela frita e tudo mais, aí sim ela pode ficar mais calórica e oferecer mais danos à nossa saúde. Só que não tem só essas formas de consumir a batata. Você pode fazer a batata sem tanto condimento, sem tanto óleo, sem tanto tempero, né? Fazer ela mais levinha. Você pode fazer uma batata cozida, você pode fazer uma batata ao vapor, você pode fazer um purê de batata e tomar mais cuidado e ter mais atenção com os ingredientes que você vai usar nesse purê. E é lógico que a gente sempre vai recomendar você usar e fazer de uma forma mais saudável. E a frita não é a mais indicada e a mais saudável, até pelo tipo de gordura que é usado, que a gente tem 2 tipos de gordura saturada e insaturada. E aí, no caso da batata frita, aquele óleo quente, aquela gordura, essa gordura saturada acaba sendo ruim para a nossa saúde, não só para as nossas artérias, aí relacionar com colesterol, com triglicérides, mas com outras questões, com sobrepeso, hipertensão e por aí vai. Aproveitando isso que você falou, doutora, aqueles salgadinhos que a gente vê nas embalagens, né, salgadinho que é feito de batata, eles colocam que é feito de batata, mas para até passar a impressão, às vezes, de um produto saudável, mas tem outras coisas ali na embalagem, inclusive queria pedir a sua orientação nesse sentido, o que mais que está ali na embalagem que a pessoa tem que estar esperta para não cair ali na lábia de que, então é feito de batata, é saudável? Então, isso foi bem interessante você ter tocado nesse assunto, porque muitas vezes os rótulos enganam, né? E aí você olha lá e vê que está escrito feito de batata, alimento natural, etc e tal, e não é bem assim. Então é importante a gente ler os rótulos, né? E saber o que a gente está consumindo, porque às vezes a gente acaba até, por falta mesmo de conhecimento e de informação, a gente acaba sendo enganado. E esses salgadinhos, eles são muito condimento, né? Então eu sempre falo para os meus pacientes olhar, é uma quantidade muito alta de sódio, de potássio, eles colocam outras coisas para dar textura, para dar o gosto, e isso não é muito saudável, né? Para nossa ingesta diária. Então, ficar mais atento com isso. Não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma marca e com nenhum salgadinho, mas a gente não costuma indicar para os nossos pacientes, até por todos esses outros ingredientes que compõem esse tipo de alimento, né?
Oi, Informers! Enquanto a gente dá uma pausa da entrevista com a médica nutróloga Nathalie Oriani sobre batatas aqui no Band News Informa, eu quero aproveitar para chamar a Ana Paula Lima, que vai falar sobre um esporte que tem tomado as ruas de Salvador nesse verão. O que bomba aí? Você já ouviu falar em petanque? Nunca ouvi falar em petanque. Petanque? Nunca ouvi falar. É de comer? Não é de comer, é de jogar. Petanque ou petanca é um esporte que nasceu na França e foi trazido para a Bahia há 5 anos. Philippe Lebianic, o responsável por organizar as primeiras competições do esporte na Bahia, conta que inicialmente o jogo era praticado principalmente por franceses radicados no estado, mas já começou a cair no gosto dos baianos. E agora estamos um grupo de mais de 40, 50 pessoas, quando chegou a época, o pique do verão, né, jogando por aí. Atualmente, a maioria dos jogadores tem 40 anos ou mais, mas pessoas de todas as idades podem participar das partidas. Philippe também fundou o Bahia Petanque Clube e tem gente que já fez até adaptação na quadra do condomínio para garantir a realização das partidas, como é o caso do médico Valdir Santana. Ele tem 74 anos e pratica o esporte durante 2 horas todos os dias. Comecei a jogar e alguns começaram a se interessar pelo jogo que eu praticava ali com minha filha, eventualmente minha esposa, com algum amigo. Então hoje aqui no condomínio a gente tem cerca de umas 10 pessoas que são praticantes do petanque. Nós conseguimos sensibilizar a administração e fizemos uma quadra com características semi-oficiais. O jogo até lembra uma brincadeira bem popular entre a garotada aqui no Brasil, a bola de gude, mas tem algumas especificidades. Philippe conta como se ganha uma partida. E aí cada um tem o mesmo número de bolas e tem uma bola pequenininha que a gente joga, e a ideia de se aproximar dessa bola pequenininha. Quando termina, que todo mundo lançou suas bolas, você vai contar os pontos e que está mais perto ganha os pontos. O primeiro time que chega a 13 pontos ganha o jogo. Parece um pouco difícil, mas Valdir Santana garante que o jogo é pura diversão. É muito gostoso, né? A gente tem que se esmerar para poder superar o adversário. Também há grupos de jogadores de petanque no Ceará, Rio de Janeiro e em São Paulo. Camila, um esporte relativamente novo no Brasil, 5 anos aí, e que exige muita estratégia, né? Pois é, Bruna, eu admiro, porque eu acho que às vezes a gente sempre foca no mais alto, maior salto, mais veloz, mais forte, e aí existem alguns esportes como a bocha e tem que ter estratégia. O time tem que ter uma estratégia, tem conversa, tem aonde coloca, onde posiciona, depende de como o outro time também se organiza. Então é muito legal você ver isso também dentro de uma atividade física, um esporte que pode fazer a cabeça de outras pessoas, né? O nosso papo hoje aqui no Band News Informa é com a médica nutróloga Nathalie Oriani. A gente está conversando sobre batata, tentando afastar essa crença de que é um alimento vilão, que só engorda, e todas essas ideias das restrições de dietas proibitivas. E tem um tipo de batata, doutora, que é adorada, né, de quem faz dieta, a batata doce. Essa batata é realmente mais nutritiva do que as demais batatas? Então, Bruna, a gente tem vários tipos de batata, né? Desde a batata inglesa, a yacon, a batata baroa e a batata doce, tem várias. A batata doce, ela é muito usada, não que ela seja mais saudável que as outras ou que ela tenha mais nutrientes que as outras, porque, como eu falei anteriormente, a batata doce, assim como a batata baroa inglesa, ela também é uma fonte rica de cálcio, de ferro, de fósforo, de potássio, vitamina C, vitaminas do complexo B, mas o que muda bastante é o índice glicêmico, né? Então, cada alimento tem um índice glicêmico. O que é isso? É a quantidade de glicose, de energia que esse alimento tem, que esse alimento possui. E a batata doce, ela tem uma absorção rápida e ela tem um índice glicêmico menor que as outras. Ela também é uma fonte de amido,
que por consequência é um carboidrato, né? A gente usa como fonte de energia, como glicose, mas o que difere também, além desse índice glicêmico, é a absorção dela. Não que as outras não tenham uma absorção rápida também e uma quantidade significativa de carboidrato, mas elas têm índices glicêmicos diferentes. E aí, quando a gente coloca num prato, numa refeição, você não come só a batata doce, né? Geralmente você come a batata doce com algumas outras coisas. Você come um tipo de proteína, uma carne, um frango, um peixe, você coloca um outro legume, você coloca uma salada, um arroz, um feijão, alguma coisa. Então, a carga glicêmica desse prato, a carga glicêmica dessa refeição acaba ficando alta. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, na carga glicêmica da nossa refeição, do nosso prato, para não ficar muito alta e a gente não acabar liberando muita glicose, né, muita energia, e isso virar um problema futuro, ou até a gente gerar uma resistência periférica à insulina e acabar cursando com algumas patologias, com acúmulo de gordura e tudo mais. Então, eu fui um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais a fundo no assunto, mas é que é bem frequente essas perguntas e essas dúvidas. Nathalie, a gente pode dizer, então, também que a batata doce é muito mais interessante para quem faz atividade física e pratique algum esporte, tanto de alta performance como no dia a dia, assim, né? Então, depende do objetivo da pessoa, mas para a pessoa que está praticando atividade física, que está buscando aí uma melhora na composição corporal, para ganhar um pouco mais de massa muscular, perder um pouco mais de massa de gordura, ela é uma ótima opção, até pela absorção e por esse índice glicêmico que eu expliquei, a gente costuma usar bastante. Doutora, e a batata laranja, ela é igual às outras? O que muda nessas batatas, até falando também da batata doce, é o que eu falei, é a quantidade de amido, né? No caso da batata doce, por ela ter um menor índice glicêmico, ela acaba tendo um baixo teor de amido, então ela tem um pouquinho menos de carboidrato. Essa outra batata que você citou, a batata laranja, ou até a batata inglesa, a baroa, elas têm teores de amido de carboidratos diferentes, então é isso que difere uma da outra. Entendi. Doutora, acontece muito de as pessoas substituírem o arroz pela batata, a batata pelo arroz, né? Fazer essa troca. Faz sentido essa estratégia? Então, Bruna, o arroz, ele também é uma fonte de amido, assim como a batata. Por consequência, ele é um carboidrato que também é uma fonte de glicose e de energia. E o arroz, a gente tem vários tipos. A gente tem o arroz integral, a gente tem o arroz branco. A quantidade de carboidrato, o teor de amido, a absorção é diferente. Então, assim, não é que um é melhor que o outro ou que um é pior que o outro. A questão é quantidade de carboidrato que você pode ingerir no dia e substituições. Provavelmente, se você colocou já a porção adequada de batata no seu prato, você não vai colocar o arroz também, porque eles são da mesma classe de alimentos. Então, se você colocou a batata, aí você vai colocar uma outra classe alimentar, que é uma proteína, por exemplo. Você vai colocar uma salada, uma hortaliça, né? Não dá para ter só carboidrato no prato. O prato, ele tem que ser diversificado. Então, o arroz, ele é da mesma classe da batata, eles competem. Então, foi o que eu expliquei no começo da nossa entrevista. O excesso desse amido, desse carboidrato, sim, pode gerar acúmulo de peso. A pessoa pode engordar, pode aumentar de peso, porque ela está fazendo o excesso. Mas não que um deve ser substituído ou trocado pelo outro. Eles têm propriedades parecidas, porém, eles não são a mesma coisa. Eles são da classe dos amidos dos carboidratos. Doutora, para a gente finalizar, a gente estava conversando antes sobre a leitura das embalagens, né? O que mais que você pode passar de orientação para os ouvintes, para eles ficarem atentos aos rótulos, focado aqui, claro, em produtos que envolvam batata? Então, quando eu estava conversando sobre esses salgadinhos que você me perguntou, né? Que às vezes eles colocam lá natural, feito de batata e tudo mais. Vale se ressaltar e sempre ficar atento com os rótulos. Porque, às vezes, a gente vai lá no rótulo e a gente vê que tem alto teor de gordura, que não possui fibra alimentar nenhuma, que não possui quantidade de proteína nenhuma, que tem muito sódio, muito potássio. E isso não é saudável. Então, você está achando que você está consumindo algo natural, que é feito de batata natural, mas, na verdade, não é. Tem muitos outros ingredientes e compostos ali naquele alimento, naquele produto, que não são tão saudáveis. Então, rico em gordura, eles até às vezes colocam corantes, muito sódio, muito potássio,
e o que deveria realmente ter, que é mais importante, mais saudável, que é uma quantidade adequada de proteína, alguma vitamina mineral, não tem nada ali dentro disso. Tem das outras coisas que não são tão saudáveis e não fazem bem, entende? Claro, e às vezes, dependendo de como tá ali no rótulo, pode ficar muito atrativo, mas na verdade é outra coisa que tá ali na embalagem, né? Exatamente, que foi o que eu acabei de explicar. E você vai lá no rótulo e olha, vamos ver o que é atrativo aqui, né? Fibra alimentar, 0, proteína, 0, minerais, 0. Aí você olha lá, teor de sódio e potássio, altíssimo, em excesso não é bom. Teor de gordura, muito alto. Teor de carboidrato, muito alto. Acabei de explicar que o excesso do carboidrato, consumido de forma inadequada, ele pode gerar um sobrepeso. Você pode engordar, você vai ganhar peso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas e com essas informações quando a gente vai consumir e comprar um produto. Legal, ótimas orientações aí, doutora. Quero agradecer demais a entrevista com a médica nutróloga Nathalie Oliane. Até uma próxima, doutora. Um beijo, tchau. Projetos sociais podem transformar vidas e lá em João Pessoa tem uma galera empenhada em fazer isso por meio da atividade física. O repórter Vitor Oliveira conta pra gente. Os sonhos dos talentos esportivos que estão adormecidos podem ganhar novas possibilidades em João Pessoa, na Paraíba. O projeto de incentivo ao esporte, chamado de Campeões do Amanhã, busca lapidar revelações do esporte brasileiro. A ação é gerida pelo ex-nadador olímpico Caio Márcio, campeão mundial e 4 vezes medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. O projeto ele possui 11 modalidades esportivas, estamos ampliando esse ano para 21 modalidades. Muito feliz em poder ver já bons resultados. Isso é muito bom para a equipe e para os alunos que estão participando do projeto também. Temos um atendimento a mais de 5.000 crianças por dia e isso é muito válido, principalmente por ser um projeto que ele é 100% da Prefeitura de João Pessoa. Caio Márcio tem dado vez e voz ao trabalho, principalmente pelo impacto social que ele bem sabe que muitas vezes só o esporte pode construir. Estamos sempre buscando os melhores profissionais para fazer parte dessa mentoria dos alunos, que são os professores, os treinadores, e estamos conseguindo chegar em muitos pontos da cidade, locais inclusive que nunca tinha tido atividades esportivas antes. Tenho certeza de que esse ano ainda já vamos conseguir colher bons frutos. Tenho certeza que isso vai beneficiar muito os atletas, os alunos que estão fazendo parte do projeto. O projeto já tem rendido alguns progressos técnicos e conquistas pessoais para alguns alunos. Isso porque 3 atletas foram aprovadas para fazer parte da seleção paraibana de vôlei. Elas inclusive já começaram a treinar e devem representar a Paraíba no Campeonato Brasileiro de Seleções, nas categorias Sub-17 e Sub-19. E é assim que aos poucos a gente vai encontrando novos talentos, né, Camila? Pois é maravilhoso a gente dar esse acesso, né? Então, quando a gente fala de oportunidade, na hora que você tem oportunidade na vida, e você pode pegá-la, a chance muda a vida de muita gente, né, Bruna? Então, todos esses projetos, quanto mais a gente tiver, mais pessoas podem estar aí brilhando, e não só como atletas, né? Isso que é importante as pessoas verem, como é uma nova profissão para a pessoa, uma opção. A pessoa pode resolver, ela está lá naquele projeto, mas ela quer ser fisioterapeuta, ela quer ser médica, ela quer ser professor de educação física, então quer fazer parte de comissões, né? A gente tem tantas confederações, vai para a parte, às vezes, ou mais política, mais administrativa, porque adora aquele esporte. Então, se for imaginar o quanto a gente consegue abrir um leque de opções e de oportunidades para as pessoas, isso é fantástico. Então, assim, e tem de cada vez mais, obviamente, ter mais talentos dentro como atletas mesmo, né? Sabe aquela história de que uma vez que a gente aprende a andar de bicicleta, você nunca mais vai esquecer? Esse tipo de memória também existe quando se trata dos nossos músculos. É a chamada memória muscular. Recentemente, um estudo publicado na revista da Sociedade Americana de Fisiologia sugeriu que mesmo depois de um longo período de pausa da prática de exercícios de resistência,
essa memória continua lá. Ou seja, a resposta muscular na retomada de um treino é mais rápida entre aqueles que já praticavam alguma atividade anteriormente. A gente vai destrinchar esse estudo aqui no Band News em Forma. Vamos por partes. Camila, primeiro, o que pode ser considerado um exercício de resistência e eles são necessariamente pensados para ganho da massa muscular? Bruna, sim, né? Eles são focados, exercício de resistência, eles são focados para ganho de massa muscular, tá? Mas não só para isso, né? O que é um exercício de resistência? O nome já diz. É qualquer exercício que você faz que você sofre uma resistência, que tem uma carga resistindo. Então, por exemplo, se eu fizer um exercício para bíceps com a mão, com um pezinho na mão, isso é um exercício de resistência, porque eu tenho uma carga resistindo, né? Na hora que eu puxo ele para cima, fazendo uma força para baixo. Um exercício com elástico, um exercício com uma barra, qualquer exercício que tenha algum tipo de equipamentos, de acessório que você utilize, né? Fora isso, por exemplo, tem você fazer um exercício de resistência numa situação em isometria. Então, eu vou ficar apoiado na posição de flexão de braço, né, ali, ou numa ponte de estabilização. Aquilo é um exercício resistido também, né, porque você tem uma força da gravidade e você está ali, você não está sentada confortável numa cadeira, né, então tem a força da gravidade, ela é uma resistência, né, então é praticamente todos os exercícios, mas normalmente a gente usa isso do resistência quando a gente não está falando de algum exercício aeróbico, né, por exemplo, de uma bicicleta, de uma corrida, que também no fundo tem uma resistência, né, se você vai pegar, por exemplo, e tem um vento, uma subida, né, a gente colocou uma resistência. A natação, você tem a água, você tem que vencer a resistência da água, né? Então, assim, mas normalmente a gente usa exercício resistido para exercícios com peso, como se fosse um fortalecimento, uma musculação, né? Mas uma coisa legal que você falou aí no começo do estudo, Bruna, que é importante a gente falar dessa memória que o corpo tem, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas que o nosso corpo é igual, sabe assim, o hardware do computador e o software, sabe? Sim. As pessoas conseguem entender quando a gente fala isso, que é o quê? Né? Nem tudo é um problema do hardware, entendeu? Do corpo. Tem muitas coisas que o problema é do software, é do comando que você dá. Aí que entra o nosso cérebro, entendeu? Por exemplo, se eu quiser pular e eu não der o comando certo, meu corpo não vai pular. Entendeu? Então, o nosso cérebro, ele entra, é muito, e cada vez mais tem sido estudado o comportamento do sistema nervoso central, né? Estudos como esse, e como também esse seria assim, você andou de bicicleta com 8 anos, se for andar com 40 você vai lembrar. Então, para quem está parado, mas também para alta performance, o quanto que o cérebro influencia nessa, e o quanto você consegue treinar isso, né? A gente tem sistema autônomo, a gente tem a parte que a gente fala muito de simpático, parasimpático, né? Então, assim, é bem complexo, mas a gente consegue ir aprendendo e consegue desenvolvendo dentro da atividade física, junto com o nosso sistema nervoso central, tentando colher a melhor coisa que a gente possa tirar ali daquele exercício que a gente pratica. Quer dizer, essa reação ao estímulo externo, ela está conectada a esse treinamento que a gente faz de algo interno, é isso? Sempre, sempre. Por exemplo, vou te dar um exemplo, você falou uma coisa legal, do externo com o interno. A gente tem várias respostas, né? Nossa parte sensorial motor é muito grande. Então, eu tenho a visão para chegar na bola no momento certo. Eu olho, o meu cérebro calcula, né? Então você já tem ali uma resposta de cálculo do tempo, do quanto tem que correr para chegar ali no tempo certo na bola, né? Então você tem a visão, você tem a audição, que você pode escutar, dependendo do esporte da atividade que você está ali praticando, tem o toque, né? Então, por que é muito comum a gente olhar se é lutador, nadador, um monte de atleta, a hora que eles começam a treinar, eles vão fazer alguma coisa, algum momento difícil ali, ou competir, o que eles fazem? Eles se tocam, né? Eles se batem, né? Então, você acorda o seu sistema nervoso central, né? O toque, ele é muito importante para você dar para o teu cérebro o comando. Certo. E aí, dentro do treino, né? Quando você define o ritmo do seu treino, coloca lá
um número de séries, de repetições, enfim. Quando você define bem esse ritmo, isso também faz diferença na resposta que o músculo vai dar naquele exercício? Sem dúvidas. Normalmente é carga relacionada com repetição, né? Então, por exemplo, se você começa a fazer, vamos fazer aqui um exercício, eu gosto de falar às vezes da cadeira extensora também, faz tempo que a gente até não fala, olha aqui que você senta e que você estica a perna, tá? Vamos lá, só para ficar fácil. A hora que o corpo percebe a carga que está sendo estimulada na primeira repetição, segunda, ali nas 3 primeiras repetições, ele já prepara o gasto que ele precisa e a necessidade de comandos necessária para aquela carga. Se ele já começa com uma carga mais pesada, você vai treinando o seu cérebro para aquela intensidade que você quer, que seria o número de repetições, com a carga que você está ali, né, ajustado, essa relação ajustada. Então isso é isso que tem cada vez mais sendo super estudado, porque a gente consegue preparar o nosso corpo e ele se autoprepara. Tem um estudo muito recente, Bruna, do ano passado, que fala sobre a dor. E a dor vamos supor, uma pessoa está com uma dor. A dor a gente sente através do nosso sistema nervoso central, né? Então, são ali a hora que passa os comandos, né? As conexões, chega, você sente, ela volta, né? Se você tem uma lesão, por exemplo, ali no seu joelho direito, e você vai executar um agachamento, ou algum exercício ali, o teu cérebro, ele protege, mesmo se eu virar para você e falar, Bruna, tá doendo muito? Não, tá muito pouco. Mas ele automaticamente, isso foi comprovado, que ele protege, mesmo que você não queira, aquela região. E como que ele protege? Ele faz com que o seu lado esquerdo supra, não 100%, mas ele vai fazer mais força do que o seu direito, porque ele vai te proteger, mesmo que a pessoa fale para você assim, não, faça força igual. Então, já foi comprovado isso. Então, o que acontece? Só que aí, a hora que você vai, então, vamos fazer unilateral? Vamos fazer o exercício só com o joelho direito e depois só com o esquerdo? Na hora que você vai fazer unilateral só com o direito, você consegue aplicar mais força. Então, você vê, o cérebro protege a gente. Então, isso é um estudo maravilhoso, ano passado, que saiu no American College, que ele mostra isso. Então, quando você tem a opção de usar os dois lados, né, o teu cérebro, por mais que você queira, ele vai te proteger. E ele faz você fazer mais força com um lado do que o outro. E quando você faz no unilateral, como só tem aquele, não tem para onde fugir, aí ele aplica mais força ali. Então, assim, são estudos e são, assim, cada vez mais estudos e conhecimento que aparecem na nossa vida para ajudar a gente a melhorar, e não só na performance, mas até, por exemplo, num pós-cirúrgico, né, alguma lesão mais grave, enfim. A gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Band News em Forma. Há pouco nós falávamos sobre um estudo que mostrou que a memória muscular favorece a retomada dos treinos, mesmo depois de um longo período sem praticar nada. E outro ponto interessante da pesquisa, Camila, que eles colocam até como uma conclusão, é que o ganho da massa muscular acontece não importando a idade. E os próprios pesquisadores escrevem ao final, abre aspas, é melhor começar em algum momento do que não começar nunca, fecha aspas, e eu aposto que você assinaria embaixo. Não dá para dizer que é minha frase, mas eu assino com certeza, né? A gente costuma dizer, tem algumas pessoas, até a Organização Mundial da Saúde, e tem alguns eventos que falam, olha, quanto mais cedo melhor, mas nunca é tarde, né? Então é exatamente isso, a gente sempre vai ganhar, Bruna. Então, assim, a gente sempre tem ganhos, e a gente sempre tem ganhos, gente, na maior parte das atividades físicas que a gente faz. Então, se a gente considerar uma pessoa que está parada, que não faz nada, que está sedentária, e ela vai para academia, ou ela vai fazer alguma atividade, tem gente que fala assim, não, porque para ficar forte tem que fazer ou musculação, ou carga muito pesada, ou poucas repetições, né? Gente, é comprovado já
que se a pessoa está parada, a pessoa é sedentária, às vezes uma leve caminhada ou caminhadas com subidas, pedalar um pouquinho, dar uma pedalada, fazer uma bicicleta ergométrica, a pessoa já tem um ganho de massa muscular, né? Pode ser que esse ganho seja pouco e que depois de um determinado tempo ele fica estagnado, e aí, ainda mais se a gente falar de pessoas idosas ou mais velhas, ainda tem uma perda com a idade, né? Então, pode ser que tenha que aumentar depois, mudar, mas a gente tem que parar com esse pensamento de que só um tipo de atividade faz ganhar massa muscular. Camila, só mais uma coisa também, a gente sempre fala aqui que a atividade física não necessariamente está ligada a você ter músculos definidos, mas a gente também não pode esquecer que ter músculos saudáveis é bom, né? Nossa, é maravilhoso ter músculos saudáveis, né, Bruna? Um músculo que consegue, independentemente de ser atleta não, ativo ou não, um músculo que consegue deslizar. Imagina que um músculo é um monte de fibra, né, que desliza, né, porque você toda hora, para andar, se movimentar, levantar o braço, abaixar o braço, a musculatura, ela desliza. Você imagina você poder ter um músculo que consegue mexer em toda a sua amplitude. Então, você imagina se ter um músculo rígido, que não tem movimentação, não tem a ver com força, tem a ver com mobilidade dele, com a leveza, com o deslizamento das fibras musculares, né? Então, é saudável sempre a gente conseguir ter músculos saudáveis, né? Para ter uma vida melhor. É isso aí. Camila, deixa a sua rede social aqui para os ouvintes. @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, e treinando comigo na minha bio, no projeto 4 Estações. Agradeço a sonorização do Zé Antônio de Araújo e a sua companhia ouvinte. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.